Graça e paz a todos. No capítulo 7, Paulo faz algumas recomendações para os que são casados. Fala como devem proceder em suas relações conjugais e também recomenda aos solteiros e viúvas que não se casem a fim de se dedicarem às coisas de Deus, desde que não tenham desejo de se casarem. Para Paulo, permanecer solteiro era a melhor opção, porque assim a pessoa poderia se dedicar exclusivamente às coisas de Deus. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. A igreja de Corinto estava em um lugar onde a prostituição estava em cada esquina e os templos tinham como prática atos sexuais. Uma pessoa solteira nesse meio era muito difícil não se contaminar. Por isso, Paulo recomendava que se casassem para evitar imoralidades, visto que estavam em toda parte. Acredito que não estamos tão diferentes dos dias atuais. Como em Corinto, estamos cercados também de imoralidades na televisão, nas rádios, na internet, nas revistas e por aí vai. Podemos não ter templos com cultos regados a sexo, como naquela época, mas há muitas casas que promovem esse tipo de coisa e por causa disso, também hoje em dia é muito difícil não se contaminar. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Por esses versículos, dá para ter uma ideia de como o problema da imoralidade em Corinto era grave. Paulo entra em um tema bem íntimo, que é a vida sexual do casal cristão. Ele diz, em outras palavras, que o esposo não pode negar sexo à sua esposa e a esposa não pode negar sexo a seu esposo. Isso que Paulo falou também serve para os dias atuais. É muito difícil um casal se manter fiel porque a sexualidade está por toda parte e as mulheres precisam se conscientizar de que a libido do homem é diferente do delas. Basta observar o mundo animal. Lá, na maioria das espécies, os machos têm várias fêmeas e isso não é por acaso. A libido das fêmeas é forte quando estão férteis. Passando esse período, nem a força. E o ser humano não é tão diferente disso. Diferentemente das mulheres, os homens têm a libido permanente, ou seja, está sempre pronto para o ato sexual. Quando a mulher recusa sexo a seu marido, deixa-o vulnerável às tentações do mundo. Por isso, Paulo aconselha que tanto o homem como a mulher casados não devem negar sexo um ao outro. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar dentro de desejo. O celibato é um dom de Deus. Os que não têm e tentam se manter solteiro, com certeza viverá abrasado. Além do mais, se todos resolvessem ficar solteiros, a humanidade acabaria. E não é isso que é a vontade de Deus. Deus nos manda casar e termos filhos. Vê Mateus capítulo 19, versículos de 4 a 6. É nesse sentido que Paulo aconselha os solteiros
que se casem ou permaneçam solteiros de acordo com o propósito de Deus para cada um. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. A separação de um casal para Deus só é permitida em um único caso, a traição. E mesmo assim, não dá direito à pessoa separada se casar outra vez. Deve permanecer solteiro ou solteira. Veja como o casamento é uma decisão muito séria. Casar e se arrepender mais tarde não será permitido. Então é bom pensar bem antes de se casar. Infelizmente, o casamento nos dias de hoje não é visto assim. Hoje as pessoas casam pensando que, caso não der certo, separa-se e casam novamente. E por isso que poucos casamentos permanecem até o fim. Estão casando e se separando por nada. Não sabem que estão trazendo para si infelicidade e, o pior, condenação. Aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se os descrentes separam-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Aqui Paulo está falando para os que se converteram e já tinham uma relação de casamento. O apóstolo recomenda que continue nesse relacionamento, mas caso o marido ou esposa descrente queira se separar, o crente, neste caso, não está preso àquele casamento. Isso mostra que, para Paulo, o casamento fora do cristianismo não tem valor, mas é abençoado por causa do crente, enquanto estão casados. Há muitos crentes que se casam só no cartório e deixam para depois o casamento religioso. Alguns fazem isso por questões financeiras. Há também muitos que mantêm uma relação estável para ver se vai dar certo ou não. Mas, para Deus, esses tipos de união não são válidos e estão no pecado. O cristão só pode dizer que é casado se o casamento for no religioso, e isso serve de alerta para aqueles que ainda não fizeram isso. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado, sendo já circunciso? Não desfaça sua circuncisão. Foi alguém chamado, sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Paulo vivia sempre em confronto com os judeus convertidos, porque eles achavam que os gentios precisavam se circuncidar para serem cristãos. Ele discordava, porque para ele a circuncisão ou incircuncisão não tinha valor algum, pois o que realmente importava era a obediência aos mandamentos de Deus. A salvação é individual e precisamos nos esforçar para entrar no reino de Deus. Logo, cada um tem que fazer a sua parte, independente de ser circunciso ou não.
Tenho visto muitos líderes de denominação ensinar que ser convertido já nos traz a salvação, mas isso é uma verdade em parte. A salvação vem para os que acreditam que Jesus é o Filho de Deus que veio para nos libertar do pecado. Mas quem diz que é de Jesus e pratica o mal é mentiroso, porque Jesus nos ensina que devemos praticar o bem e quem é dele lhe obedece. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga-a, pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se torne escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Jesus veio para nos libertar das correntes do pecado, e isso independente da nossa condição social, política ou financeira. Todos que o aceitam como Senhor e Salvador e se arrependem de seus pecados estão perdoados e livres para viverem uma nova vida sem pecado, guiados pelo Espírito Santo. Pertencemos a Jesus e servimos a Ele, e não aos homens. Há muitos líderes de denominação que se dizem ungidos de Deus e querem que os membros de suas igrejas os sigam. Isto é um grande engano, porque devemos seguir a Jesus. Ele é o verdadeiro pastor. O líder é só um servo cuidando do que não é dele. Tudo o que precisamos saber está na Bíblia, e o que precisamos fazer é obedecer ao que nela está escrito. Deus me deu um ministério do qual me esforço para ser digno, mas nunca vou dizer para que me sigam, porque não sei de nada. Apenas ensino o que está na Bíblia, para que saibam o que Deus espera de nós. O conhecimento é de Deus, a sabedoria é de Deus, o poder é de Deus. Eu só falo o que é dele. Então, as pessoas precisam fazer o que Deus quer que elas façam, e não o que eu quero. Quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. E, se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. As dificuldades da vida sempre existiram e sempre existirão. Quando temos uma família para cuidar, isso fica mais difícil. Se a pessoa optou por se casar, não se separe e se dedique à sua família. Para Paulo, a melhor opção era se manter solteiro e servindo a Deus. Mas ele sabia que para a maioria das pessoas isso não era possível. O certo é que, independente de se casar ou não, o importante era não cometer pecado, porque as dificuldades nesse mundo são passageiras e aqui temos uma vida curta, mas a vida por vir é eterna. Então, devemos priorizar a vida que virá, pois estaremos com o nosso Senhor Jesus, ou não, se continuarmos no pecado. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Levei muito tempo refletindo sobre esses versículos
E a única conclusão a que cheguei é que devemos viver no mundo sem nos preocupar com as coisas do mundo. Devemos focar nas coisas de Deus e não nos deixar contaminar por esse mundo. Esse mundo é passageiro, mas temos a promessa de um mundo novo e melhor. E é nesse mundo que devemos estar focados. Estamos no mundo, mas não fazemos parte dele, conforme está escrito em João, capítulo 17, versículos de 14 a 16. Gostaria de vê-los livres de preocupações. Um homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Mas um homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo e como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. A família é sagrada para Deus. Deus fez o homem e a mulher para se unirem e terem filhos. O homem, ao se casar, passa a ser o sacerdote da família e sua mulher o ajuda nesse ministério. Por isso, tanto o homem como a mulher não estão pecando quando dão prioridade para as coisas da família, porque a verdade é que já estão trabalhando na obra quando encaminham seus filhos para Deus e servem de exemplo para o mundo. Os solteiros devem se dedicar às coisas de Deus, para que assim não se contaminem com as coisas do mundo. Ao nos ocupar com as coisas de Deus, esquecemos as coisas do mundo e ficamos mais fortes para resistir às tentações. Se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido e que ela está numa idade madura pelo que ele se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Com isso não peca. Deve permitir que se case. Contudo, o que se mantém firme no seu propósito e não é dominado por seus impulsos, mas domina sua própria vontade e resolveu manter solteira sua filha, este também faz bem. De modo que aquele que dá sua filha em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. Quem dera se os pais de hoje tivessem tanto controle dos filhos como os pais daquela época. Os pais podem aconselhar seus filhos para que ande com pessoas confiáveis. Mas o princípio aqui é o mesmo que é passado aos solteiros. Se sua filha não consegue controlar os desejos, é melhor casá-la do que ela viver abrasada e correndo o risco de pecar. Se, porém, ela não tem desejo, não a force a casar. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tem o Espírito de Deus. A única forma de podermos casar outra vez após termos sido casados é depois da morte do cônjuge. E nesse caso, é melhor casar com quem participa da mesma fé. Acredito que esse é um princípio que todos deveriam seguir, porque assim seriam evitados muitos problemas no futuro. Quando nos casamos com uma pessoa que não acredita no que acreditamos, vivemos em constante conflito, porque um estará preocupado em agradar a Deus e o outro procurando agradar-se por meio das coisas do mundo. Chegamos ao fim desse capítulo. Espero que tenha ajudado. Aguardo vocês no próximo capítulo. Não esqueçam de dar o like e compartilhar, para que outras pessoas possam assistir. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.